Bom, vamos continuar então a exposição do livro de Provérbios. Estamos no capítulo 3, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Então o texto começa dizendo, né? A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Sem dúvida, o sábio tem uma vida de busca intencional por mais conhecimento. Mas a pergunta que fica é: será que todo conhecimento é bom? E a resposta é: definitivamente não. No Éden, aprendemos que foi ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal que nos afastamos de Deus. Então, ser sábio não tem a ver com crescer em conhecimento simplesmente. Não, de forma nenhuma. Mas ser sábio tem a ver com crescer no bom conhecimento. Enquanto o conhecimento ruim nos afasta da árvore da vida, repare que Adão, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele fica o quê? Proibido de comer do fruto da árvore da vida. Então, enquanto o conhecimento ruim nos afasta da árvore da vida, o bom conhecimento, ele o quê? Que o texto nos indica? Nos leva à árvore da vida. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Então, há conhecimentos que a sabedoria nos leva a exatamente não ter. Enquanto a sabedoria nos leva a crescer no bom conhecimento, ela nos faz regredir no conhecimento ruim, ela nos afasta do conhecimento do ruim. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça, é isso que o texto diz. O conhecimento ruim tem uma característica muito importante. Ao absorvê-lo, ele contamina. É isso que a gente aprende no Éden, né? Ele contamina de tal forma que só poderemos nos libertar dele plenamente na consumação. Só através da graça salvífica que nos tornaremos finalmente livres da maldição do conhecimento ruim. Esse conhecimento do ruim, quando nós absorvemos ele se torna um fardo durante toda a vida que temos nesse mundo. Observe o pecado original, que é a nossa referência, né? Nossa principal referência. O pecado original, ele contamina toda a criação, e agora temos o quê? Que até a consumação lidar com o pecado que habita em nós. Mesmo quando nos convertemos, ainda temos que lidar com esse pecado, né? O chamado pecado remanescente. E de forma similar, ocorre com os conhecimentos ruins que nos é proposto pelo mundo. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, ter conhecimento da sensação de usar drogas. Eu tive a oportunidade de conhecer vários ex-usuários de drogas, e um discurso comum é que a luta contra as drogas, na verdade, nunca cessa. Por mais tempo que você fique afastado delas, nunca cessa. Em alguns momentos pode ficar mais fácil, mas basta um gatilho, e então uma recaída, que tudo volta novamente. Está vendo como o conhecimento ruim, esse conhecimento da sensação de usar drogas, ele cria um fardo permanente em sua vida? Um outro conhecimento ruim, muito comum, é, por exemplo, a sensação de consumir pornografia, por exemplo, né? O mal da nossa geração, né? Muito forte. Sobretudo, né? Da nossa geração. A pornografia faz com que você o quê? Tenha que lidar até o fim dos seus dias com essa tentação, né? De objetivar o corpo do sexo oposto e se realizar de forma luxuriosa numa espécie de atividade sexual imaginativa e solitária. E um último exemplo, né? Talvez menos evidente, é, por exemplo, de se embebedar de filosofia vã, sem antes estar cheio da sã doutrina. Uma guerra noética, né? Te acompanhará pelo resto da vida. Foram só alguns exemplos, né? Mas isso se aplica a qualquer conhecimento ruim que você absorve. Esse efeito permanente do mau conhecimento nos leva a uma conclusão muito importante. Temos que adotar uma vida temente ao Senhor o quanto antes. Como nós já nascemos pecadores, nós sempre teremos que lidar com os efeitos dos conhecimentos ruins, sobretudo dos tempos em que não éramos convertidos.
Mas quanto mais tempo vivemos uma vida sem temor a Deus, mais conhecimentos ruins vamos ter absorvidos. Então, mais lutas teremos que participar até nossos últimos dias. Observe também que conhecimento não é somente ligações entre informações sem qualquer correlação com a experiência. Experienciar também é conhecer, também é um tipo de conhecimento, a experiência, né? Por exemplo, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na filosofia, né? Tem uma história chamada O Quarto de Mary, não sei se você conhece, que elucida bem isso. Diz assim a história: imaginemos uma cientista chamada Mary, que é tão brilhante que consegue acessar todas as informações físicas possíveis sobre a visão. Ela aprende todo o possível sobre como os vários comprimentos de onda de luz afetam e estimulam a retina, sobre as minúcias do sistema neurológico do processamento visual, além de como esse sistema interage com a fala para produzir descrições orais das imagens, e assim por diante. Entretanto, há um porém. Mary vivera toda a sua vida em uma sala em que absolutamente todas as informações visuais são em preto e branco e tons de cinza, inclusive seus livros e o monitor de TV, através do qual ela tem acesso ao mundo. Certo dia, Mary é libertada desse quarto e pela primeira vez em sua vida ela enxerga as cores com seus próprios olhos. A pergunta que fica é, quando Mary sai desse quarto, ela aprendera algo novo ou não? Sim, Mary aprendeu algo novo. E o que isso significa? Que há propriedades não físicas envolvidas no conhecimento. É a chamada qualia, né? Então, experienciar também é conhecer. O texto ele continua dizendo, né? Quem a ela se apega será abençoado. Outras versões, né, como a NAA diz assim, ó, felizes são todos os que a retêm, e a ARC diz, bem-aventurados são todos os que a retêm. Na Bíblia, nas beatitudes isso fica muito evidente. Felicidade não é um prazer momentâneo, mas sim uma satisfação permanente. Uma frase atribuída a Fyodor Dostoiévski diz, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, o ser humano tem muitas necessidades. A sede é a necessidade de água. A fome é a necessidade de comida. Mas há uma necessidade no homem que faz muitos saírem por aí mergulhando nos mais depravados prazeres desse mundo, que é uma necessidade de algo que está além desse mundo. Por isso é tão difícil de explicar e de encontrar. Essa necessidade é a necessidade de Deus. E Agostinho ele vai dizer que essa necessidade é uma evidência de que Deus é real. Afinal de contas, todas as necessidades que temos estão atreladas a algo real. Para a sede, existe a água para satisfazê-la. Para a fome, existe o alimento para satisfazê-la. Então, se há uma necessidade de Deus no homem, significa que Deus é real e nele nos satisfazemos verdadeiramente.